Boa noite. Para o inesquecível jornalista Nelson Rodrigues, a seleção brasileira era a pátria em chuteiras. Muitos brasileiros provavelmente concordam com Nelson. No início de mais uma Copa do Mundo, as atenções e as grandes esperanças de milhões de pessoas estão voltadas para o time do técnico Dunga. É sobre a intensa paixão do brasileiro pelo futebol e sobre como os meios de comunicação retratam essa paixão que vamos conversar no Rede Mídia de hoje. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, espera que a Copa do Mundo na África do Sul alcance a cifra recorde de 3 bilhões de telespectadores, 14% a mais que a edição anterior, segundo informou a agência Reuters. Durante a inauguração do Centro de Imprensa de Joanesburgo, o dirigente da entidade destacou a relação entre a televisão e o futebol. É uma grande história de amor. Antes, os clubes pagavam para que as suas partidas fossem transmitidas pela televisão. Agora, as TVs pagam a nós, disse Blatter. De acordo com a FIFA, 2 bilhões e 630 milhões de fãs assistiram pela TV aos 64 jogos da Copa do Mundo de 2006, que foram transmitidos para 214 países através de 376 canais. Começa amanhã a tão esperada Copa do Mundo. O evento é considerado o maior espetáculo da Terra. Um dos cronistas esportivos mais famosos de seu tempo, o jornalista Armando Nogueira, falecido no final de março desse ano, escreveu várias crônicas sobre a magia do futebol. Eu me lembro de ti, colegial, desencontros. Tu, arisca, ias para um canto e eu, iludido, acabava no outro. Ainda bem que meu coração jamais se ofendeu com as nossas desavenças, bola querida. Éramos, no fundo, aquelas peladas de quintal, dois aprendizes de ilusão, trocando senhas de vida no comecinho da vida. Bola que corre pelos meus sonhos de menino. Da nossa infância eu guardo sempre a alegria sensual de ter te abraçado algumas vezes, poucas, encerrando no meu peito de goleiro inglório a paz da lua e a luz do sol. Brincar contigo é descobrir a harmonia e o equilíbrio do universo. Brincar contigo é brincar com Deus, de cuja plenitude nasce a esfera, a inspiração da bola. Bola é magia, bola é movimento, é vida nas mãos de uma criança. Louvado o homem que faz da bola parceira e cúmplice de seu próprio destino. A bola da minha infância é uma saudade concisa que vem rolando comigo de campo em campo pelos caminhos do tempo. Um dia, antes do derradeiro apito, ela há de morrer como um gol no fundo do meu coração. E para falarmos desse amor intenso do brasileiro pelo futebol e da explosão de patriotismo que envolve a população em época de Copa do Mundo, eu converso com a jornalista e professora Piedra Magnani da Cunha e com o sociólogo Marcel de Almeida Freitas. Piedra é especialista em crítica de mídia, possui graduação e mestrado em comunicação social pela UFMG. Atualmente é professora do Centro Universitário UNA e da Faculdade Estácio de Sá, em Belo Horizonte. Marcel é sociólogo, mestre em psicologia social, professor da FEAD de Minas Gerais e integrante do grupo de pesquisas em educação, gênero e identidade da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, Piedra. Boa noite, Marcel. Boa noite. Os dois muito bem-vindos ao nosso Rede Mídia sobre futebol e Copa do Mundo. Piedra, essa paixão do brasileiro pelo futebol, ela é real? Ela está do tamanho correto ou ela é muito amplificada pelos meios de comunicação?
Na verdade, a gente tem que pensar que a relação da mídia com a sociedade, com a população, ela é sempre ambígua e tem sempre o lado bom e o lado ruim, vamos dizer assim. Se por um lado a mídia reforça determinados aspectos, por outro ela está também refletindo algo que já é inerente da nossa cultura. Então, nesse sentido, não podemos responsabilizar a mídia pelo fato do futebol ter se tornado uma grande paixão, mas também não podemos simplesmente dizer que a mídia faz apenas o espelho da realidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar na linha intermediária entre esses dois extremos, que na verdade não correspondem a essa relação contraditória e complexa que todos os meios de comunicação acabam estabelecendo com a população. É difícil chegar nessa linha de equilíbrio, nesse ponto de equilíbrio, Marcel? É difícil saber realmente até onde vai a paixão real e até onde onde começa a exploração midiática? É, exatamente porque a crítica, o senso crítico, a reflexão é um exercício. Né? Se você não começar a fazer e não for impulsionado, estimulado a fazer, você nunca vai fazer. É um ciclo, né, vicioso. Então, eu acho que, como a professora falou, a mídia tem, né, um papel importante e, óbvio, é um fenômeno social como qualquer outro e é passível de mudança, como a gente tem verificado desde que ela surgiu e os vários tipos de mídia. Só que o que eu acho que nós temos que problematizar é o seguinte, que nem todas as pessoas têm o mesmo grau, o mesmo nível, vamos, né, usar esse termo, de senso crítico. E, ao mesmo tempo, a própria mídia, ela, de certa forma, ela coloca as coisas como dadas, não como construídas. Como eu dei o exemplo da mídia, que a própria mídia é construída. Mas muitas vezes, como o documentário que a gente viu, é colocado como inerente, como intrínseco, como essencialista. O meu problema, eu acho que a gente tem que questionar a questão das essências, dos determinismos. Muitas vezes a mídia coloca o futebol como parte da identidade nacional, da identidade do brasileiro. Da essência mesmo. Então, quer dizer que se você, vou dar um exemplo concreto, se você é um cidadão, se você é uma pessoa, qualquer tipo de pessoa que você não gosta, aquilo ali não te apetece, o problema é com você. Né? Quer dizer, você é menos brasileiro. O meu questionamento com essas sensações desencadeadas com isso, né? E a questão de colocar, por causa da miscigenação, vários outros países são miscigenados, são até mais miscigenados do que o Brasil, e não se destacam no futebol, se destacam em outro esporte, ou não se destacam em nenhum outro esporte. Então, quando a gente começa a confrontar esses essencialismos com os dados, a gente vê que a correlação não é colocada como muitas vezes a mídia coloca. Mas a gente tem que pensar que a história do futebol ela antecede a história de muitos dos nossos grandes meios de comunicação de massa e, portanto, a identidade nacional ligada ao futebol não é uma coisa completamente construída e imposta pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. Na verdade, é algo que foi se estabelecendo pelos aspectos mesmo da nossa cultura. Anteriores, né? Assim, a questão do corpo, da brincadeira, como que o futebol ele consegue, de alguma maneira, explicitar uma série de traços que são típicos da nossa cultura, vamos pensar, da América Latina. Então, assim como tem o carnaval, assim como nós temos outras grandes manifestações culturais, acho que a gente deve pensar o esporte, especificamente a Copa do Mundo, como esse momento em que há uma convergência entre os interesses e exatamente aquilo que a população busca. Né? Nesse momento não dá para a gente pensar o seguinte, todas as atenções estão voltadas para a Copa do Mundo. Como é que, então, a mídia iria simplesmente ignorar ou diminuir essa importância que a Copa do Mundo tem hoje no imaginário das pessoas, no interesse das pessoas? Então, na verdade, o que a mídia faz é exatamente apresentar esse conjunto de abordagens que a população busca e se interessa nesse momento. O que é importante a gente pensar não é quanto a Copa aparece na mídia, mas como ela aparece na mídia. Porque quantificar pode dar uma falsa impressão de que isso está sendo hiperexplorado e de uma maneira muito rasteira. O como permite qualitativamente que a gente perceba se há uma manutenção da diversidade que o tema exige.